Primeira vereadora inscrito, vereador Bruno Seco, com a palavra. Obrigado, presidente, pela concessão da palavra. Primeiro de tudo, quero registrar minha grande honra de subir aqui nessa lendária tribuna, a tribuna Bento Munhoz da Rocha Neto, uma tribuna histórica da nossa casa. Quero primeiramente, presidente, registrar, não posso deixar de registrar a minha gratidão. A gratidão é a palavra número 1 do meu dicionário. Então, quero registrar minha gratidão eterna a 11.436 curitibanos que me concederam a honra eterna do seu voto de confiança, acreditaram no nosso projeto, um projeto que foi difícil, a gente apanhou muito na eleição, uma eleição sem tempo de TV, sem rádio, sem utilizar um único centavo de fundão. Então, realmente foi uma eleição muito difícil, mas toda eleição é difícil. Mas a nossa foi dificílima, a gente apanhou demais. Então, a gente conseguiu a votação que nós conseguimos, sexta maior votação de Curitiba, é uma honra inenarrável, histórica. Então, registro aqui a minha gratidão eterna e meu compromisso irrestrito de trabalho incansável para esses 11.436 curitibanos que confiaram em mim. Muito, muito, muito obrigado. Meu segundo ponto, presidente. Ontem, na votação da moção de apoio ao Léo Pelé, eu estava atendendo uma ligação urgente ali fora do plenário, então eu faço questão de deixar registrado aqui nas notas taquigráficas da Câmara de Curitiba a minha intenção de voto favorável a esta moção, porque racismo é crime e racismo nós combatemos com veemência. Então, registro a minha intenção de voto favorável a esta moção de aplauso e também a minha solidariedade ao Léo Pelé. Por fim, presidente, eu quero registrar aqui, acho muito importante, a gente registrar a responsabilidade com relação às nossas palavras aqui dentro. É muito importante, porque nós não temos nem 2 semanas de sessão e nós já tivemos 2 falsas imputações de crime aqui dentro da Câmara. Isso é muito sério, isso é muito grave. A primeira falsa imputação de crime que nós tivemos foi comigo, querendo me chamar de transfóbico. Isso aí é inadmissível, inaceitável, e nós tomaremos as devidas providências em breve na corregedoria, porque isso é inadmissível. E a segunda falsa imputação de crime é com relação ao Coxa, que nós tivemos ontem. O Coxa, de graça, totalmente de graça, foi chamado de racista ontem. Inadmissível, do nada. Entendeu? Então, eu vi que foi registrado um pedido de desculpas nas redes sociais, mas pedido de desculpa em rede social não importa, é pouco. É preciso registrar as desculpas na tribuna Bento Munhoz da Rocha Neto, para ficar registrado para sempre nas notas taquigráficas dessa casa. Rede social é muito fácil falar. Agora tem que vir aqui pedir desculpa para a torcida do Coxa. Os torcedores do Coxa foram gratuitamente ofendidos na sessão de ontem, chamados de racista, sem nenhum tipo de embasamento. Uma torcida gigantesca, apaixonada, foi chamada de racista. Então é importante que hoje a vereadora do PSOL, que me chamou de transfóbico, que chamou a torcida do Coxa de racista, venha na tribuna Bento Munhoz da Rocha registrar as suas desculpas, pelo menos para a torcida do Coxa. Para mim não espero, porque não dá para esperar muito do PSOL, mas para a torcida do Coxa é muito, muito importante que isso seja registrado, porque foram 2 agressões gratuitas em tão pouco tempo de sessão. Tão pouco tempo de legislatura, foram 2 agressões injustificáveis, então é importante que haja esse registro. É somente isso, presidente. Muito, muito obrigado, e mais uma vez, minha gratidão eterna aos meus 11.436 eleitores. Olha, eu estou aqui por vocês, lutando por vocês, eu vou sempre honrar o voto de confiança de vocês. Muito obrigado. Neste momento, o segundo vereador do Progressistas, vereador Noriceto, com a palavra. Bom dia, vereadores, bom dia, vereadoras, bom dia aos servidores da casa, bom dia a todos que nos acompanham nessa manhã de terça-feira, seja nas galerias ou seja pelas redes sociais. Hoje eu faço uso da palavra nesse pequeno expediente para registrar minha discordância, parlamentar, e também registrar o meu repúdio às palavras proferidas pela professora Ângela na sessão plenária de ontem, durante a discussão da moção de apoio ao jogador Léo Pelé, que foi vítima de racismo num jogo realizado no Couto Pereira. Com certeza, as palavras proferidas pela professora Ângela foram proferidas com desconhecimento da história do Curitiba, que sempre foi um clube inclusivo, que sempre foi um clube acolhedor para pessoas de diversas etnias ao longo de sua história. E não é justo que, pela atitude criminosa de um torcedor, não é justo que pela origem do clube ser alemã, não é justo que pelo apelido do time ser coxa branca, as pessoas criminalizem e julguem como se Curitiba fosse uma instituição racista e como se os torcedores também compactuassem com o racismo. O Curitiba foi fundado em 1909 e ao longo de sua história teve diversos jogadores de origem negra e de diversas outras etnias. Iniciou oficialmente como Moacir em 1931, mas há registro que em 1910, 1912 já existiam outros jogadores de origem negra fazendo parte do elenco
coxa branca, como, por exemplo, o Arthurzinho, o Bindo e também o Heitor. E vários outros jogadores negros, de origem negra, fizeram história no Coritiba, vestiram a camisa com muito respeito e viraram ídolos, são venerados e respeitados pela instituição e também por sua torcida, como, por exemplo, Jairo, Tobi, Lela, Reginaldo Nascimento, Geraldo, Bill. São jogadores que fizeram história, nunca foram desrespeitados no clube, e jogadores de outras origens também, até orientais, como, por exemplo, Cazu e Pedro Ken, que fizeram parte do Coritiba e que também sempre tiveram respeito da instituição e da torcida. Isso é uma grande demonstração da beleza, da riqueza da diversidade cultural, que é a torcida do Coritiba, da beleza da beleza, da riqueza da diversidade cultural, que é o Coritiba ao longo de sua história. Por isso é injusto acusar o Coritiba de ser um clube racista, porque sua história diz justamente o contrário. E o racismo, a gente não pode combater com discriminação, a gente não pode combater o racismo com preconceito. A luta contra o preconceito e contra a discriminação não pode ser relativizada. A luta contra o preconceito e a discriminação não pode ser seletiva. Tem que ser uma luta de todos nós, dos 38 vereadores, tem que ser uma luta da esquerda, da direita, do centro, tem que ser uma luta de torcedores do Coritiba, do Atlético, do Paraná, de torcedores de todos os clubes do Brasil. E esse caso de racismo não é isolado, infelizmente não aconteceu apenas no Couto Pereira, aconteceu na Arena da Baixada em 2023, 2024, aconteceu em outros estádios do Brasil, aconteceu em diversos estádios do mundo, e infelizmente é uma luta que ainda nós temos que combater, mas só vamos combater com união e não com combate ao preconceito seletivo. Além disso, cabe ressaltar que a ofensa que a professora Ângela proferiu em suas palavras, dizendo que o Coritiba seria um clube racista, não ofendeu apenas os torcedores do Coritiba, ofendeu todos aqueles que gostam do esporte, ofendeu os curitibanos que conhecem a história do Coritiba e que sabem que ele faz parte da história esportiva, social e cultural de nossa cidade. Assim como também fazem parte o Atlético Paranaense, assim como também faz parte o Paraná Clube, fazem parte da nossa história, fazem parte da nossa cultura curitibana. Então, eu sei que a professora Ângela fez a retratação, o pedido de desculpa, mas eu fiz questão de fazer esse registro, porque palavras são como flechas lançadas ao vento, não voltam atrás, e é importante fazer esse registro para que futuros acontecimentos como esse não voltem a acontecer, porque nós parlamentares temos direito de falar aquilo que sentimos, aquilo que defendemos, que pensamos, mas temos, antes de proferir as palavras, ter conhecimento de causa, pesquisar, estudar, para evitar prejulgamentos antecipados, para evitar discriminação. Então, feitas as palavras, fica o meu registro, e registrado que o Coritiba e sua torcida merecem respeito. Muito obrigado. Com a palavra na tribuna, Bento Munhoz da Rocha Neto. Bom dia a todos, bom dia a vocês, integrantes dessa mesa, todos os vereadores, vocês que nos acompanham de forma online. Eu também gostaria de agradecer a confiança dos 15.014 curitibanos que confiaram o voto em mim. É a primeira vez que eu subo aqui nesse plenário, com muita emoção, com muita gratidão, e infelizmente não posso deixar passar batido essa questão que está sendo tratada hoje nessa Casa Legislativa, sobre a fala infeliz, talvez impensada, da vereadora, se referindo à torcida do Coritiba. Eu sou coxa branca desde pequenininho, desde os 5 anos de idade frequento o estádio, e raras vezes eu vi cenas como essa. E ela, infelizmente, disse que o Coritiba Futebol Clube tem um histórico maior de racismo no futebol, e isso, obviamente, é uma inverdade. Infelizmente, o racismo ele está presente em todos os clubes de futebol, mas, obviamente, que essa minoria, que esses torcedores que agem de forma isolada, não representam os seus clubes. O Paraná Clube já foi multado, também devido ao racismo. O Atlético Paranaense é outro time que, infelizmente, alguns torcedores já imitaram macacos para outras torcidas, para jogadores, foram devidamente punidos, mas obviamente que esses torcedores não representam seus clubes. O racismo deve ser combatido e essa generalização é um tanto quanto perigosa. Não podemos generalizar. Inclusive, eu não posso subir aqui e dizer que todos os professores assassinam a língua portuguesa usando a palavra todos. Então, todos nós temos que ter muita responsabilidade em nossas falas, inclusive, todos nós aqui representamos não só os nossos eleitores, mas todo cidadão curitibano. Muito obrigado, presidente, eu abro mão do restante do tempo.
Vereador do Podemos, vereador Renan Sesquim, com a palavra. Por favor, vereador. Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores e vereadoras. Agradecer aos ministros aqui presentes, à imprensa, aqueles que nos assistem pelas redes sociais, pelo YouTube. Agradecer também a presença do Marcão Fernandes e do Adrian Maquiaver, que são representantes do coletivo curitibano, estão aqui presentes nessa sessão. E eu queria começar, senhor presidente, parabenizando a vereadora Georgia Prates pela moção de apoio ao jogador Léo Pelé do Atlético Paranaense, que foi vítima de racismo. Da mesma forma, eu não posso me calar e deixar de mencionar a falta de respeito da também vereadora do PSOL, professora Ângela, que mais uma vez se mostrou desrespeitosa dentro dessa casa. Dessa vez, a vereadora do PSOL destilou sua falta de conhecimento em relação ao Coritiba Futebol Clube e a sua imensa torcida. De forma debochada, a vereadora chamou de forma generalizada a população da nossa amada Curitiba de racista e disse que a instituição Coritiba e a sua torcida são ainda mais racistas. Eu gostaria de perguntar à vereadora Ângela, baseada em que a senhora fez a afirmação que a nossa cidade é racista? De onde a população curitibana é racista? O clube e seus torcedores possuem um histórico racista? Deixo essas perguntas à vereadora Ângela. O Coxa, no caso do Léo Pelé, colaborou com as investigações, identificou o criminoso e expulsou o racista do seu quadro associativo. Além disso, realizou campanhas em suas redes sociais de ações no estádio Couto Pereira e usou uma camisa com a mensagem: racistas não são bem-vindos no Couto. E vai leiloar os uniformes. O valor arrecadado será destinado a entidades que combatem o racismo. Isso é combater o racismo. Eu fui atleta profissional do Coritiba, joguei nas categorias de base e me profissionalizei no Coritiba. O Coritiba me deu a oportunidade do meu primeiro emprego. Eu tenho carinho e gratidão pelo clube. Imensos, um clube que me formou como homem, como pai de família, como vereador que sou hoje aqui representando os curitibanos que me elegeram. Um clube que tem na sua apaixonada torcida e que sempre me acolheu, assim como todos os outros piá da base, onde aprendemos dentro do Couto Pereira, dormindo embaixo da arquibancada, valores, respeito ao próximo. Por isso, eu exijo que a vereadora do PSOL suba aqui nesta tribuna e peça desculpas. Não adianta a retratação nas redes sociais, transferindo a culpa da sua fala irresponsável para o racismo estrutural e, mais uma vez, generalizando o ambiente do futebol. Quero destacar aqui, senhor presidente, grandes atletas que têm as suas histórias marcadas dentro do Coritiba Futebol Clube. Goleiro Jairo, que é o jogador que mais vestiu a camisa do Coritiba. Reginaldo Nascimento, grande capita, jogador que mais vezes foi capitão na história do clube. Índio, autor do gol mais importante da história do Coritiba em 1985. Geraldo também, o rei do Atletiba, ídolo da torcida, nascido lá na África. E queria dizer também, senhor presidente, que levar a discussão para esse lado, motivado pelo clubismo, enfraquece e diminui a importância de uma pauta tão séria. Obrigado pela atenção. Alex também, Miranda, Cláudio Marques, Ataliba, né, vereador Pierre? Se for lembrar aqui, olha, Laércio, Embu, o Lela da Careta, quantos e quantos atletas negros que marcaram a história dentro do Coritiba. Moacir Gonçalves, foi com ele que tudo iniciou, o primeiro de todos. Enfim, se eu for mencionar aqui, vou ficar a manhã inteira falando. Eu quero aqui, em nome de todos aqueles atletas que atuaram comigo no Coritiba, tanto na base quanto no profissional, meu pedido de desculpas, porque essa fala não representa os demais vereadores desta casa. Obrigado, senhor presidente.